Qual é o entendimento que os protestantes compreendem com o que os primeiros padres da Igreja, mesmo os textos sendo bem claros sobre Maria, Papa, Igreja Católica e Eucaristia? Como que os protestantes lidam com o posicionamento dos padres da Igreja, os padres da Igreja, que eu digo os padres da patrística, tá? Os primeiros discípulos após os apóstolos, a primeira geração pós-apostólica. Como que os protestantes lidam com essa informação e como que eles lidam com a clareza acerca de Maria, Papa, Igreja Católica, Eucaristia, etc. Eu achei uma pergunta muito interessante, tá? E a resposta é a seguinte: primeiro, os protestantes não têm uniformidade. Então, tudo que eu responder aqui, eu vou correr o risco de ser injusto com o grupo A ou o grupo B. Então, eu vou responder com muito respeito, com muito carinho. E se o que eu falar não aplica a você, protestante, me perdoe, mas eu tenho certeza que aplica a outras pessoas, a outros protestantes. Tá? É muito difícil porque o protestante não tem uniformidade, ele não tem uniformidade numa série de crenças, então não é numa abordagem do texto da patrística que eles vão ter. Então, eu vou falar como que os protestantes da linha teológica a qual eu pertencia lida com isso. Primeiro, eu preciso tratar aqui um pressuposto. O pressuposto é: a patrística é muito clara sobre Maria, Papa, Igreja Católica e Eucaristia. E eu concordo com esse pressuposto. A patrística discordava acerca de uma série de coisas. A patrística, quando eu digo a patrística, tá os padres apostólicos, aquela primeira geração de padres depois da morte dos apóstolos, esse período histórico aí que vai do século II até o século VI, mais ou menos. Tá? Então, os padres da patrística, eles discordavam em vários assuntos. E isso é saudável, gente. Isso é saudável. Você ter insights teológicos distintos. Mas eles tinham unanimidade em alguns assuntos também. Quando há unanimidade na patrística, gente, é muito temerário a gente discordar. Por exemplo, era unânime na patrística que o batismo salva. Todos os padres da patrística concordavam que o batismo salva, que o batismo causa o nascer de novo. Que quando Jesus diz quem não nascer da água do Espírito, Jesus está se referindo ao batismo. Isso era unânime. E hoje tem grupos cristãos que não acreditam nisso. Era unânime na patrística, por exemplo, a presença real de Cristo na Eucaristia. Eles usavam o termo transubstanciação? Não. Esse termo é uma explicação a posteriori, mas a crença de que aquele pão deixava de ser pão comum e se tornava o pão eucaristizado, como dizia São Justino Mártir, e era um pão diferente, e era a carne do próprio Cristo, isso era unânime. Que o sucessor de Pedro tinha primazia, que Maria era a mãe de Deus, isso foi decidido em concílio, enfim. Eu concordo com a sua premissa, tá? E como que os protestantes lidam com isso? Primeira forma que alguns protestantes lidam, eles nem conhecem. Eles não conhecem. Boa parte dos protestantes nunca leram patrística e assim como boa parte dos católicos também nunca leram patrística. E devemos ler, tá? Mas boa parte dos protestantes nunca leram. Segunda forma, existe uma coleção patrística lançada por uma editora evangélica, e eles adulteraram a tradução de alguns textos. E isso é grave. Isso é grave. E se você dissesse, Eduardo, prova, eu provo. Só você me mandar uma mensagem aí que eu te mando os textos que foram adulterados. Então, os textos que soam católicos demais, essa editora evangélica que lançou uma coleção sobre a patrística adulterou alguns textos, e isso assim é inominável, né? O autor já morreu, né? Não vai vir aqui brigar com você. Esse texto é de domínio público, enfim, mas é terrível, né? Isso aí é fraudar o leitor. Então, segunda coisa é essa. Agora, terceira coisa e mais importante, o protestante tem um princípio chamado sola scriptura.
somente a Bíblia. E esse princípio diz que toda a doutrina cristã precisa estar explicitamente exposta na Bíblia. Explicitamente exposta na Bíblia. O sola escritura, o somente as escrituras protestante diz somente a Bíblia. Nada mais, nada menos, nada além. E se alguma doutrina não estiver explicitamente informada na Bíblia, eles não vão acatar essa doutrina. É lógico que existe uma série de problemas com essa doutrina. Talvez, Anônimo, você já assistiu a aula do nosso curso sobre o sola escritura. A gente tem essa aula com o Ken Hensley, é uma aula formidável. E aqui eu posso elogiar muito, porque não fui eu que dei a aula, então é uma aula fantástica. E uma das primeiras coisas que a gente aprende na aula é que o sola escritura não está na Bíblia. É irônico isso, né? Se o desejo de Deus fosse que nós considerássemos somente a Bíblia, isso estaria explícito na Bíblia, e não está. O sola escritura é um pressuposto, não é bíblico. Primeira coisa é essa. Segunda coisa, tem uma série de informações cruciais que não estão na Bíblia. Por exemplo, quais livros pertencem à Bíblia? Quais livros pertencem à Bíblia é crucial, concorda, Edson? Com certeza. Mas não tem na Bíblia escrito quais livros pertencem à Bíblia. Então, perceba que esse sola escritura não funciona. Mas os protestantes têm esse princípio. E partindo desse princípio, todas as vezes que um protestante lê um texto sobre a Eucaristia, a Igreja Católica, o Papa, Maria, e ele, protestante, não encontra isso na Bíblia, ele vai dizer que entre a patrística e a Bíblia, ele prefere ficar com a Bíblia. Então, assim, resumindo, qual que é a resposta do protestante para isso? O protestante vai dizer o seguinte: entre a patrística e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. E na Bíblia não tem devoção a Maria, então eu não vou ser devoto de Maria. Na Bíblia não tem o Papa, então eu não vou acreditar no Papa, e por aí vai. Porém, o que o protestante não percebe, e se você é protestante e está me ouvindo, saiba que eu falo isso com muito carinho e respeito. O que o protestante não percebe é que, ao dizer entre a patrística e a Bíblia, eu fico com a Bíblia, o que ele está dizendo, na verdade, é entre a interpretação minha e a interpretação dos discípulos dos apóstolos, eu fico com a minha. Eu fico com a minha. Entre a minha capacidade de ler a Bíblia e definir por mim mesmo o que está certo e o que está errado, e ouvir aquilo que a igreja de 2000 anos vem ensinando nos últimos 2000 anos, eu prefiro confiar na minha capacidade interpretativa. Isso é o sola escritura. O sola escritura é: eu confio mais na minha interpretação do que na interpretação, por exemplo, de Irineu de Lyon, de Santo Agostinho, de Inácio de Antioquia, de Justino Mártir, de Policarpo de Esmirna, etc, etc, etc.